Sejam todos bem-vindos, que Deus, de um modo muito especial, fale ao teu coração na manhã de hoje. Tenho certeza que o louvor já iniciou tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da gente, a oração, mas é algo comum também, nos momentos mais difíceis da vida da gente, a gente não vê o agir de Deus. Porque a gente às vezes precisa e quer e determina algo acerca daquilo que é sensorial, físico. Eu quero ver Deus agir, eu quero compreender como Deus está agindo, e a gente se decepciona. Muitas pessoas às vezes desistem da caminhada na fé porque não viram Deus agir como elas gostariam de ver. E eu lembro de uma história de uma família, um homem, uma mulher e um filho. E essa mulher jovem, ela morreu. E nesse processo de morte dela, todos os dias o filho ouvia o pai orando, chorando diante do Senhor, clamando a Deus pela vida da mãe dele, e o Senhor a levou. E o menino cresceu, foi para a cidade, esqueceu esse negócio de evangelho, e um dia ele volta para visitar o pai e resolve pernoitar lá. No meio da noite ele acorda e ele escuta aquela mesma oração. Esse homem orando e chorando diante de Deus e clamando. E na manhã seguinte ele chama o pai e fala: pai, há mais de 10 anos que o senhor ora a Deus, e o que você viu de Deus nesses 10 anos? O que foi? O que Deus mostrou a você nesses 10 anos que você tem perseverado aí em orar a Deus, em buscar a Deus? Eu não vejo nada. E o pai calmamente falou para o filho: vamos lá fora, uma casinha simples no interior. E ele virou para o filho e falou: o que você está vendo aí no quintal? Ele falou: nada, não tem nada no quintal. Olha direito. E o filho nada via. Ele falou: vem cá. Abaixou com ele e mostrou uma pegada, um rastro, e disse: olha, essa noite passou um gambá aqui. E andou um pouquinho mais e mostrou: está vendo isso aqui? Além desse gambá que passou, um tatu também teve por aqui. E ele foi falando todos os animais que tinham passado perto da casa dele durante a noite. E virou para o filho e falou: sabe por que eu sei disso? Porque eles deixaram rastros. Você diz que não viu Deus agir na vida da gente, mas Deus deixou rastros. Deus confortou meu coração. Deus fez de você um homem bem-sucedido. Deus me deu força para superar a perda da sua mãe. Deus fez com que a gente pudesse estar junto aqui hoje. Os rastros de Deus, eles são visíveis a tantos quantos estão atentos. De repente esse é o seu caso. Você chegou aqui, está desanimado, não aguenta mais orar e parece que nada tem acontecido. Olha com atenção, olha de modo espiritual, você verá de modo inequívoco, claro, os rastros que Deus deixou na sua vida. A digital dele em todo lugar da sua vida, porque até hoje, se nós estamos aqui, é porque Ele cuidou de nós. É porque Ele nos deu graça, é porque Ele tem planos para a nossa vida. E muitas vezes, no meio de tudo que acontece, gente, a nossa tendência é dar aquela desanimada: não aguento mais. Deus é Deus das lutas e Deus das vitórias. Deus não está contigo só na hora que você triunfou, não, meu irmão. Ele está contigo quando todo mundo esqueceu. Ele está contigo quando você está por baixo, quando para os outros é um projeto falido. Deus está lá investindo em você. E os rastros dele estão lá. De repente você não está vendo. Pastor, é só derrota, mas você está vivo. E enquanto você está vivo, Deus está agindo. A questão é que muitos se abatem. E essa noite eu quero falar contigo sobre como Deus transforma as nossas lutas em vitória. O que é preciso eu e você fazermos para que essa luta, essa peleja, isso que nós não vemos, se torne uma vitória de Deus na vida da gente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo número 3. Segundo livro da Bíblia. Você não vai ter dificuldade de achar. Capítulo 3, verso número 3.
Vai aparecer no Data Show também, mas é bom você olhar na sua Bíblia, marcar a sua Bíblia, escrever. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eis a tua boa palavra, Deus. Tu és o Deus da luta, o Deus da vitória, o Deus que faz com que teus filhos vivam em triunfo e faz de nós, por graça e misericórdia, mais que vencedores sobre todo percalço e luta. E essa manhã, Deus, diante da tua palavra, nós oramos que o teu Espírito fale poderosamente conosco, que os teus rastros, que o teu agir fique claro na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, diante desta palavra, a gente começa a pensar com clareza acerca das lutas que nós temos travado. E a primeira questão que eu vejo é que Deus está atento ao meu e ao seu sofrimento. Deus não é um mero espectador, Ele não está lá torcendo por nós. No meio do nosso sofrimento, Ele está lá, está cuidando de tudo. Olha o verso número 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Meu irmão, o verbo conhecer talvez seja o verbo mais forte que o hebraico possa trazer para a gente. Conhecer é o que a Bíblia usa quando o marido tem intimidade com a sua esposa. O que Deus está dizendo é que Ele conheceu a tua dor intimamente. O teu sofrimento chegou no âmago dEle. Deus foi movido, sacudido por aquilo que eu e você estamos vivendo. Só que às vezes a gente acha que o sofrimento é só nosso. Gente, o povo, ele não estava esquecido. A luta deles não era uma estatística para Deus. A opressão com a qual eles eram opressos não passava despercebida pelo Senhor, e eu quero que a gente compreenda isso nessa manhã. Gente, como é necessário nós entendermos o que Deus está fazendo. Ele está atento. Aquilo que é pauta para você, aquilo que é importante para você, é importante para Deus. Você não foi esquecido da sua própria sorte, você não tem que dar um jeito nas coisas, não. Ele está atento ao teu sofrimento. Qual é o teu sofrimento? Onde está a tua luta? Onde está a tua dor? Ele está agindo lá, meu irmão. Pastor, mas tem tanto tempo. Quanto tempo o povo ficou no Egito, pessoal? A gente não consegue lidar bem com o tempo, porque o tempo para Deus é uma medida diferente do nosso. Deus, Ele vê na perspectiva de presente, passado e futuro, tudo de uma vez. O que Ele te prometeu para Ele já aconteceu, mas acontece no tempo propício. O Senhor tinha falado: eu vou levar vocês para uma terra boa, espaçosa, que mana leite e mel. A promessa de Deus já havia se cumprido no calendário de Deus, mas no calendário humano ainda não tinha chegado. E o que você está vivendo, o que está causando sofrimento a você hoje, ainda não se cumpriu no seu calendário, mas no calendário de Deus já se tornou vitória. Ele já cuidou de tudo. Haveria então dificuldades, lutas, batalhas, mas o Senhor já tinha agido, já tinha ido à frente. E como nós precisamos recobrar essa capacidade de entender que o Senhor se importa conosco.
Se Deus não faz o que eu quero, é porque Ele não se importa comigo? Não, porque o que eu quero quase sempre não é o melhor para mim. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Entender isso, que Ele se importa com a gente, é fundamental. Eu gosto sempre de partilhar aquela história das pegadas na areia. Lembra? O cara estava lá e ele chega diante do Senhor, e lá Jesus abraça ele, e ele começa a ver cenas da vida dele. E ele se entristece porque nos piores momentos só tinha um par de pegadas na areia. E ele fala: Senhor, por que eu passei por isso sozinho? E o Senhor fala para ele: não, meu amigo, nesse momento eu carreguei você no colo. Se você está na luta aí, se está ruim demais, eu quero que você entenda que agora o Senhor está te carregando no colo. Você pode não ver, você pode não perceber, você pode não se dar conta, no entanto, no momento certo vai acontecer. O povo de Deus, Israel, só aguentou a opressão dos egípcios porque estava nos braços do Senhor. Você está nos braços do Senhor. Segundo, eu olho para o texto aqui, lá na parte B do versículo aqui, diz assim: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por isso porque conheci as suas dores. O Senhor ouviu a oração do povo, o clamor do povo. O povo não estava 100%, o povo tinha ido lá para o Egito e havia se misturado, o povo estava com dificuldade, mas quando o calo apertou, clamaram ao Senhor. E quando você clama a Deus, o Senhor te ouve. O clamor de Deus, o clamor que você faz a Deus é importante para Ele. Ele se alegra em ouvir a tua voz, Ele se preocupa em agir a partir do teu clamor. O que tirou Israel do Egito não foi uma força bélica, não foi a organização, não fizeram um piquete, não teve nada lá, vamos fazer greve aqui no Egito, não teve negociação diplomática. O que tirou Israel do Egito foi a oração do povo. O que muda a história de um país, gente, não é política, porque esse cara não vale nada, nenhum deles. E o pior de tudo é que Deus ainda manda orar para os caras desse aí, né? Eles não valem nada, não vale a comida que come, nenhum deles se preocupa com a gente, mas nós temos que orar por eles e orar ao Senhor para que o Brasil seja sarado, orar ao Senhor para que o Brasil seja próspero, orar ao Senhor para que não haja mais essa desigualdade no nosso país. Esse é o nosso papel. O que mudou a história do povo de Deus foi o clamor de gente anônima como eu e você. O pastor fulano vai fazer, o evangelista ciclano, e fulano é muito conhecido, o profeta não sei de onde. Meu irmão, são os anônimos que trazem o agir de Deus sobre uma nação. Não deixe de orar, clame ao Senhor, clame pela sua vida, ore pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, mas também ore pela nossa nação, em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Sabe quando todo mundo aqui já teve problema com operadora de celular, né? Então você compra lá 300 mega de internet, o cara te fornece e fala que não tem capacidade para resolver, e você liga para a ouvidoria para reclamar. Já tentou ligar para lá? Sua ligação é muito importante para nós. Não desligue. 1h30 depois, não desligue. E você fica lá. Por quê? Porque eles não se preocupam com você, eles não querem ouvir o que você tem a falar, mas quando você dobra o teu joelho diante do Senhor, na hora é ligado no céu, e aí, o Senhor diz assim: fala, porque eu quero te ouvir, eu quero cuidar de você. A gente está tão acostumado no seu ouvido, que esquece que o Senhor continua ouvindo oração. O clamor que você depositou diante dele hoje aqui, chegou aos seus ouvidos, e há um tempo determinado para que a sorte da gente seja mudada. O texto, ele avança, e eu quero partilhar o verso 8 contigo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subi-lo daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Gente, Deus age para mudar a história. Ele age, Ele cumpre promessas, gente. Ele faz aquilo que Ele disse que faria. O que está acontecendo agora é que o Senhor, Ele encontra Moisés, e é interessante isso, né? Ele encontra Moisés e fala: olha só,
eu desci, eu saí do meu lugar de glória para estar aqui agora com você, porque a partir de hoje, a tua vida, o teu povo, a tua história, a história do mundo nesse momento vai ser abalada, porque a minha promessa vai se cumprir. Gente, como a gente precisa acreditar nisso nesses dias, porque eu vejo, gente, um monte de... Oh, meu Deus do céu, agora vai morrer todo mundo, e se morrer você está salvo. Ah, mas vai piorar tudo, meu irmão. Se piorar, Deus vai continuar te sustentando, porque quem te sustenta não é o teu braço, é o Senhor. E nós não precisamos ser levados mais pelas más notícias, porque o Senhor desceu. Essa manhã Ele veio a esse lugar para dizer para mim e para você que Ele conta conosco para mudar histórias, Ele conta conosco para fazer coisas extraordinárias. Ele encontra Moisés fedendo a peixe. Quem é Moisés, meu irmão? Não é ninguém. Quem ia querer investir em Moisés, o cara com 80 anos? Ninguém. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. De repente você está aqui sentado e você acha assim, poxa, tudo que eu tinha que fazer na obra já fiz e não alcancei o propósito. Ah, eu passei por isso, passei por aquilo, isso não deu certo, aquilo não funcionou, a minha família, os meus amigos, o meu emprego, meus sonhos. Hoje o Senhor desceu a esse lugar para falar especificamente contigo. Como Ele falou com Moisés, falou, olha, a tua vida não está acabada, eu tenho um plano para você, eu vou mudar você, ninguém dá nada por você, mas eu vou te levantar, eu vou fazer de você profeta, eu vou fazer de você um homem capaz de mudar a história dessa nação, eu vou usar a tua vida. Deus está chamando a gente para isso. Se isso não arder no teu coração, meu irmão, nada mais arde, você infelizmente morreu espiritualmente. Se você não se sentir mobilizado pelo chamado de Deus e não sentir aquela adrenalina, aquela vontade, eu vou fazer coisa extraordinária, os milagres vão acontecer quando eu estender a mão, coisas poderosas, Deus trará essa terra através de mim. Se isso não acontecer comigo, meu irmão, morri. Isso não importa quantos anos eu tenho. Você pode estar aqui, ser criança de 7, 8 anos, você pode ser idoso, você pode estar na melhor fase da sua idade, não interessa. Deus usa pessoas no momento, no presente, agora. E nós precisamos olhar para esse texto e entender que Deus muda história, gente. Deus muda situações, circunstâncias. Deus age de uma forma sobrenatural. Eu hoje de manhã no culto de oração estava falando sobre o capítulo 4 de João, no verso 35. Quando está todo mundo pensando em comida, Jesus fala assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí chega todo mundo falando, quem deu comida para ele? Quem deu comida para ele? E Jesus fala, levantai os vossos olhos e vede. Não dizes vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo que os campos estão brancos para a colheita. Sabe por que a gente não vê os campos brancos para a colheita? Porque a gente só olha para baixo. O Senhor fala com a gente hoje, levantem os olhos. Para de olhar para você, para de ver seus defeitos, suas impossibilidades, o que você não tem, e comece a olhar para o Senhor, porque Ele vai te equipar, Ele vai te enviar, Ele vai te usar, e a sua vida vai marcar a história de alguém positivamente. Alguém vai ser transformado por você. E o texto termina no verso 10. E aí que pega o negócio, né? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés está lá no monte de Deus, em Horebe, e tudo que Moisés faz é tomar conta de ovelha. Ele está ali tranquilo, esperando o tempo de dar entrada na aposentadoria lá no INSS. Está sossegadão Moisés, a vida dele está maravilhosa, e aí Deus aparece a ele, e a gente quer que Deus fale com a gente, só que quando Deus fala com a gente, tudo sai do lugar, tudo saiu do lugar na vida de Moisés. Ele achou que o fim dele era aquele, não, era só o início. Deus usa gente comum como nós para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas que o mundo já descartou para mudar o mundo, e foi o que aconteceu, gente. Essa manhã, se tem algumas coisas claras para mim aqui, é que antes de tudo, antes de qualquer coisa, Deus está atento ao sofrimento da gente. Ele não nos esqueceu. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus continua ouvindo o meu clamor, as minhas orações, e as minhas orações fazem diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida desse país. As minhas orações fazem diferença. Quando eu olho para tudo que tem acontecido, eu entendo que Deus age para mudar a história, e Deus quer me usar para isso, Deus quer usar você para isso, Deus quer levantar a igreja dele para que isso aconteça. Mas onde estão aqueles que irão?
Moisés, ele fugiu enquanto pôde. Enquanto Deus não encurralou ele, não teve jeito. Até quando a gente vai fugir? É fácil falar de Moisés. Não, Moisés se acovardou quando ele viu, não sei o quê. Não, para com isso, meu irmão, para de fugir. Esse é um tempo da gente se levantar. E a semelhança do profeta Isaías dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ser enviado pelo Senhor para fazer diferença na vida de alguém? Você quer pedir ao Senhor para que Ele use a tua vida? Eu vou orar por você daqui a pouco. Nós vamos orar por isso, para que eu e você realmente entendamos nosso papel nesse